Ora viva, amigo ouvinte. Quando chega o fim de alguma coisa, outras vezes choramos, algumas vezes cantamos e dançamos. Despedida é uma coisa muito triste, e não é? Só que a nossa despedida é de festa e não de tristeza, porque estamos cientes de termos consigo, amigo ouvinte, compartilhado este momento tão importante, com muita alegria, apesar de termos falado de um assunto muito triste, a cólera. Que tudo o que aqui falamos não passe de um simples debate, que haja muita ação. Vamos combater de uma vez por todas a cólera. Que mensagem bonita! Bom, como todos sabem, eu sou Marta, amiga da Julinha, e meu nome de registro é Wanda Guilherme Madrueca. Foi com muito prazer que participei nessa radionovela Vamos Erradicar a Cólera. Vou ficar com muitas saudades do amigo ouvinte, confesso. E eu sou a Julinha, amiga da Marta. Meu nome verdadeiro é Alice da Conceição Gouveia Amade. Que nome tão longo. Eu não vou falar muito, acho que tudo já foi dito. Aqui em Magaia, mais conhecido por enfermeiro Magaia, claro. Foi com todo o prazer que trabalhei com esta maravilhosa equipa. O meu nome de registro é Paulo Balango. Eu não fico atrás. Chamo-me David Miambo. Nesta radionovela, que está quase a chegar ao fim, desempenhou o papel de professor. A razão da escolha do papel de professor é muito simples. O professor é muito importante na transmissão de conhecimentos. E eu senti-me orgulhosa por ser sua aluna, professor Alberto. Eu sou Marta da Silva, na radionovela Vamos Erradicar a Cólera. Fui tratada por Clotilde. Nunca tinha ouvido este nome antes, mas existe. Que as pessoas registradas com esses nomes não se sintam ofendidas. Estes nomes representaram qualquer um de vós, amigos ouvintes. João, Joana, Matilde, etc. Mas uma coisa é certa, a cólera é uma realidade, daí que nos próximos minutos vamos ouvir o que as pessoas disseram sobre a cólera. Eu sei que a cólera é uma doença provocada por falta de cuidados de higiene. Pode ser coletiva ou individual também. E normalmente é muito fácil de se contagiar e tem provocado diarreias acompanhadas de vômitos. E disse que também sai em forma de papa e de arroz branco e é muito fácil de contagiar os outros. A cólera é uma doença causada pelo vibrio colérico. Pode, como sintomas, provoca diarreias. A pessoa perde muita água e eletrólitos, então a pessoa pode ficar desidratada. E esse é um perigo, pode causar a morte. E é uma doença muito fácil de disseminar se as pessoas doentes, não só porque há pessoas que possuem o vibrião, mas não manifestam a doença e eliminam juntamente com as fezes, aquilo pode contaminar os poços de água. As fontes de água podem contaminar os alimentos. Então, se não há medidas elementares de higiene, se não estão a ser consideradas medidas elementares de higiene, então pode-se disseminar com muita facilidade. Sei que a cólera é uma doença ligada mesmo à própria higiene pessoal, né? Porque é da mosca, né? Que moscas pousam digamos, na sujidade e tudo mais, depois vem pousar ou nos pratos, enfim, por aí. Ou mesmo a própria pessoa vai a uma casa de banho, ok? Depois de lá não tem aquele cuidado de lavar as mãos e tudo mais. E sai, toca ou na mão de uma outra pessoa que também a posterior não terá o cuidado de lavar as mãos e, enfim, acaba degenerando na cólera, né? Cólera é uma doença epidemiológica, é uma doença que semeia várias vítimas aqui no nosso país e muitas das vezes encontra as unidades sanitárias sem capacidades de resposta no sentido de resolver a situação da cólera, da maneira como eclode nos bairros suburbanos. Nós temos visto isso quase anualmente. Eu aperto a mão porque acho que é uma forma de respeitar a pessoa que eu estou a cumprimentar, ou estou a demonstrar um certo afeto que eu tenho para com a pessoa, ou
amizade. Quer dizer, é um pouco disto que eu quero. Estou a transmitir algum sentimento de aproximação para com a pessoa com que eu estou a cumprimentar. Apertar a mão a alguém como posso dizer, é aconselhável. Aliás, é uma coisa que eu faço, não é? Porque aquilo demonstra intimidade que eu tenho com a pessoa que eu estou a apertar as mãos. E pronto, outros dizem por aí que são valores culturais. Não posso desmentir, porque pronto, os mais velhos ensinam aos mais novos a saudar alguém pegando as mãos. Pronto, para mim, a grande coisa é a intimidade que eu tenho com a pessoa. Nós moçambicanos já semeamos isso nas nossas cabeças, que se nos saudamos normalmente devemos nos apertar a mão. Até esquecemos a parte de higiene, né? Nós só olhamos para a saudação, olhamos isso como uma questão de respeito, sei lá, uma questão de sentir que saudei alguém, devo apertar a mão. Nem sempre, a questão de higiene aí por vezes fica atrás, ou sempre fica atrás, não olhamos para a questão de higiene quando vamos apertar a mão. Não tem aparelho, mas nós, quando está vendo que essa pessoa está doendo com essa diarreia, dessa cólera, só leva medicamento dar. Qual a diferença entre a diarreia normal e de cólera, por exemplo? É diferença porque cólera, logo uma pessoa desmaia. Não tem força. Não tem força quando é aquela aí. É o cólera. Normalmente, que tipo de medicamento dão a essa pessoa? Medicamento, aquele que eu conheço. É medicamento que para uma pessoa parar dessa doença. Quanto tempo fica a pessoa a tomar esse medicamento? O tempo, quantos dias? Quantos dias, mas quando quer parar, um dia só para essa doença. Porque a gente que está lá fora, está muito longe do hospital, sempre cura essa doença. Bem, e depois de parar, costumam, por exemplo, continuar a dar outros medicamentos à pessoa ou é só de uma vez e acabou? Continua a dar para matar aquela bicho que está a criar essa doença de cólera. Eu como areia porque é meu vício de comer areia. Tá vendo? Outras pessoas comem por causa de grávida, dizem que come-se por causa de grávida, mas agora nem pessoa que não tem grávida, ele come. Isso aí já está fazendo que é visto como aquele que fuma cigarro, rapé também, porque outras pessoas dizem que eu hoje não vou comer bem, não apanhar areia, às vezes se eu não apanhar areia eu fico enjoado, tá vendo? Areia é muito sim, isso de enjoar, ficar enjoada, corta. Se você ficar enjoado, você comer areia, isso aí para. Eu só aprovei, né? Aquela coisa de aprovar. Depois de algum tempo eu sentia uma falta, né? Sentia uma falta e tinha que comer areia, né? Para passar aquele vício. Eu ouvia com a minha mãe ou com a minha avó, ele dizia que deixa a criança comer areia porque faz bem para a coluna, sei lá quanto. Não sei se é isso. A importância de uma criança para comer areia, disse que é para ficar bem aqui na coluna. Se não faz mal, porque não é que é uma pessoa que está a dar a comer, está a comer sozinho. Conforme puderam ouvir, há muitas interpretações que as pessoas fazem sobre a cólera. Algumas estão certas, mas outras não. O Dr. Hélder Lopes, mais uma vez, vai explicar a todos nós sobre a doença da cólera. A cólera é uma doença que se manifesta por causa da penetração de um micróbio que se chama Vibrio colérico. Ele é o causador dos sintomas da cólera. Ele penetra dentro do organismo, produz um líquido, como se fosse uma espécie de urina do próprio micróbio, que, uma vez introduzido este líquido produz a diarreia e os vômitos habituais num doente com cólera. A cólera manifesta-se em muito curto espaço de tempo por diarreia aquosa e vômitos. Muitas vezes as fezes
essas fezes diarreicas da cólera aparentam água de arroz, ou seja, a pessoa molha simplesmente a roupa e ficamos sem perceber muitas vezes se aquilo é mesmo diarreia ou se é urina, porque as fezes são tão líquidas que até passam por urina. E a diarreia acontece com muitas dejeções e abundantes. Quer dizer, a pessoa defeca muitas vezes, faz volumes grandes, não é? É capaz de, numa dejeção, tirar, não é? Cada vez que a pessoa for a defecar, não é? É capaz de libertar, vamos lá, meio litro ou 1 litro de líquidos. Em pouco tempo a pessoa pode ficar desidratada. E quando assim acontece, a pessoa tem tonturas, muita sede, sonolento e pode até ficar em choque, caindo mesmo em coma, se não for tratado. A pessoa só apanha cólera se ingerir micróbios que vêm nas fezes das pessoas que já têm cólera, não é? Das pessoas que contêm aquele micróbio da cólera nas fezes. Ora, por exemplo, se uma criança com cólera for defecar ao relento, ao ar livre, não é? E se houver água a correr aí por perto, é claro que a água carrega consigo alguns micróbios. E esses micróbios podem ser espalhados pelo terreno aí à volta. Se essa terra aí à volta for ingerida, é claro que pode ter micróbios viáveis, micróbios prontos para infectar e causar a doença. Nós temos que prestar sempre atenção. Por exemplo, em alimentos que nós não consumimos em casa, mas em locais públicos. Se esses alimentos estiverem a ser pousados por moscas, se não estiverem tapados, se a pessoa que está a vender os alimentos agarra os alimentos sem luvas, sem alguma proteção nas mãos, é caso para desconfiar. Depois da casa de banho, temos que lavar as mãos. Depois de defecar, temos que lavar as mãos. Antes de tocar, antes de manusear qualquer alimento ou água, temos que lavar as mãos. Antes de comer qualquer alimento, temos que lavar as mãos. Temos que proteger os alimentos das moscas. As moscas não devem tocar, não devem pousar nos alimentos. A água que nós bebemos não deve ser bebida sem antes ser tratada. Temos que tratar ou fervendo ou pondo aquele produto, o chamado cloro ou Javel. Está claro, amigo ouvinte. Bom, assim chegamos ao fim da radionovela Vamos Erradicar a Cólera. Meu nome é Inácio Gubandi. Foi com imenso prazer que trabalhei para todos vocês. Vamos todos eliminar de uma vez por todas a doença da cólera.